Fala galerinha, aqui é o professor Thiago da noite de Química do curso Radical e estamos aqui nessa quarentena que é benéfica a todos nós, né? E por respeito ao próximo também, que é muito legal, muito interessante a gente praticar isso. Antes de mais nada, espero que todos estejam muito bem aí nessa quarentena, que ninguém esteja doente, nem seus familiares e conhecidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a química orgânica. A gente vai introduzir a química orgânica, porque pelo menos para o pessoal da noite era o que eu tinha programado de fazer, começar esse iniciozinho de química orgânica, que se eu não me engano na apostila de vocês é o química 4C, sei lá. É a página 454 da apostila de vocês, correto? Vou dar só uma viradinha na câmera que eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos através de slide. Eu não tenho muita estrutura em casa, então não tenho um quadro, mas espero que dê para entender, e qualquer dúvida eu estou à disposição pelo WhatsApp, que vocês já têm lá por causa do grupo. E é isso aí. Vamos começar. Então galera, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é química orgânica, qual é a diferença dela para química inorgânica. A gente costumava falar que a química orgânica é aquela química que estuda o carbono. Mas professor, só tem carbono na química orgânica? Não. Na química orgânica a gente tem principalmente esses átomos aqui, ó: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e os halogênios. Quem são os halogênios? Aqueles lá da família 17A, que são cloro, flúor, bromo e iodo principalmente, correto? Então todos esses átomos formam a nossa química orgânica. Logicamente que o principal deles, o principal elemento químico da química orgânica é o carbono. E é ele que a gente vai começar falando. Gente, o carbono, se vocês lembrarem lá a distribuição eletrônica que a gente deu na última aula, se você fizer a distribuição eletrônica do carbono, nós vamos observar que tem 4 elétrons na camada de valência. Então o carbono ele pode fazer 4 ligações. O carbono é tetravalente. O que significa ele ser tetravalente? Ele tem 4 sítios de ligação. Ele pode fazer 4 ligações. Aliás, ele deve fazer 4 ligações. Sempre, sempre. Então se você desenhar uma estrutura de química orgânica, uma molécula orgânica, na qual o carbono tem 3 ou 5 ligações, está errado, beleza? Então dá pra gente se policiar em relação aos carbonos. As suas valências são iguais. O que significa isso? Não tem um sítio preferencial, não tem uma ligação preferencial dentre as 4 ligações, certo? O carbono possui caráter anfótero. O que é um caráter anfótero? Ele pode tanto se ligar a átomos eletropositivos quanto a átomos eletronegativos. Até por isso o seu NOx é variável, de -4 a 4, certo? Sei que a gente não aprendeu a calcular NOx, mas é só para ter uma ideia de que o carbono ele tem um caráter anfótero, tanto que o NOx dele varia de -4 a +4, beleza? E o principal deles, seguindo o carbono, ele tem a tendência de formar cadeias, ou seja, um carbono vai se ligando ao outro, formando cadeias, que a gente vai chamar de compostos orgânicos. Certo, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho das representações das cadeias carbônicas, as fórmulas estruturais. Primeiro a gente tem a fórmula estrutural, que a gente coloca todos os elementos químicos que participam da minha molécula e todas as ligações. Aqui a gente está representando todas as ligações químicas. Esses traços, galera, são como a gente representa a ligação química na química orgânica, beleza? Então aqui, ó, carbono fazendo uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio e uma ligação com outro carbono que vai formar a cadeia carbônica. Reparem que meu carbono está sempre fazendo o quê? 4 ligações, sempre. E o hidrogênio, ele só faz uma. Certo? Depois a gente tem a fórmula estrutural condensada. O que é a fórmula estrutural condensada? A gente literalmente condensou a fórmula, a gente simplificou ela, certo? Observem aqui que esse primeiro carbono,
ele está representado aqui, ó, CH3. Por quê? Esse carbono ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, em vez de a gente representar todas as ligações que ele faz, a gente tira esses traços todos e coloca o quê? CH3. Eu estou indicando que eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse meu carbono aqui da frente, o primeiro carbono. Agora o segundo carbono. O segundo carbono, ele está ligado a quantos hidrogênios? Está ligado a 2 hidrogênios. Então, eu vou indicar que ele está ligado somente a 2 hidrogênios. Perfeito? E o último carbono está ligado a 3 hidrogênios. Então, a gente observa que esse CH3 aqui está representado de forma mais simples, mais condensada. Seguindo, galera, a próxima forma de representar as moléculas orgânicas é a fórmula bastão. A fórmula bastão, vocês observam que aqui a gente não representa mais a simbologia do elemento carbono, muito menos do hidrogênio. Reparem aqui agora que a gente tem só o traço que indica que é a ligação química, certo? E quando os vértices, as terminações desses traços não tem nada, nenhuma simbologia de nenhum elemento químico, a gente pode dizer que nós temos um carbono ali. Então aqui podemos observar que temos um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos na molécula, perfeito? Agora, o que a fórmula bastão tem de interessante? Para não ficar poluído, a gente nunca representa as ligações com o hidrogênio, mas elas estão ali, elas estão presentes, porque o carbono sempre faz 4 ligações, perfeito? Então esse carbono aqui, quantas ligações a gente está observando ele fazer, que a gente consegue enxergar? Aqui, ó, uma ligação, né? Então esse carboninho aqui está fazendo uma ligação com esse cara. Então, o que a gente tem que ter na nossa mente? Que o carbono sempre faz 4 ligações, logo, eu tenho 3 hidrogênios aqui ligados, que nós não desenhamos na fórmula bastão, porém, eles estão ali. Então, aqui a gente está representando o nosso CH3, que seria esse CH3 aqui, e esse aqui da fórmula estrutural. Perfeito? Agora, aqui no meio, quantas ligações a gente observa esse carbono fazer? 1, 2. A gente consegue enxergar ele fazendo 2 ligações, correto? Então, quantas faltam para ele chegar a 4 ligações? Porque sempre o carbono vai fazer 4 ligações. Então, faltam 2 ligações para esse carbono chegar a 4. Logo, a gente tem 2 hidrogênios ligados a ele, perfeito? Porque a única ligação que nós não representamos é a ligação com o hidrogênio. Agora, o último carboninho aqui, ó. A gente observa também que, igual ao primeiro, ele tá fazendo que observamos uma ligação, correto? Logo, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele que nós não representamos, nós não desenhamos. Porém, eles estão lá. Eu tenho que saber que eles estão lá. Certo, galera? A última é a fórmula molecular, a última forma de representar uma molécula orgânica. A fórmula molecular, como ela é feita? Nós observamos os elementos que tem na minha molécula e a quantidade deles, somente. Eu não preciso me preocupar onde está ligado, com quem está ligado, com nada. Eu só boto os elementos que existem na minha molécula e a quantidade que eles têm. Observando aqui que nós temos o quê? 3 carbonos nessa molécula, correto? E aí a gente vai colocar carbono 3, porque tenho 3 carbonos. Agora, de hidrogênios, nós temos 8 hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa molécula aqui, a fórmula molecular dela é C3H8. Assim como a fórmula molecular dessa também é C3H8, porque nós temos a mesma molécula para todos os exemplos aqui citados. Perfeito, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações que o carbono faz, os tipos de ligações que o carbono faz. O carbono, ele pode fazer uma ligação simples, que são as ligações que tem um tracinho só. Reparem aqui que ele está fazendo 4 ligações simples. O carbono, ele pode fazer uma ligação dupla, que é representada por 2 traços. Reparem aqui que a ligação dupla é somente essa aqui de baixo. E ele pode fazer uma ligação tripla, que é representada por 3 tracinhos, certo? Então, eu tenho simples, dupla e ligação tripla. O carbono pode fazer esses 3 tipos de ligação, perfeito? Não se preocupem aqui nesse meu quadrinho que eu estou falando de hibridação e hibridização, porém,
isso vai ser um assunto mais para frente. Então não se preocupem com SP3, SP2 e SP agora não. Depois a gente vai fazer uma outra videoaula ou explicar presencialmente sobre hibridização. Se preocupem agora com os tipos de ligação que ele está fazendo: simples, dupla e tripla, certo? A ligação simples, ela pode ser representada por esse símbolo aqui, que é o sigma. O que é uma ligação sigma, galera? A ligação sigma é uma ligação que está centrada no núcleo, ou seja, ela tem sobreposição dos orbitais. Os orbitais se encostam para fazer a ligação sigma, certo? Ela é uma ligação mais forte do que a ligação π. Quando que a ligação π é formada? A ligação π é formada quando nós já temos uma ligação sigma e vamos fazer uma outra ligação entre os mesmos dois átomos. Reparem aqui que agora eu estou fazendo duas ligações entre o carbono e o oxigênio. Então, esses dois átomos estão fazendo uma dupla ligação. Eles estão ligados duas vezes, certo? Só que sempre eu vou ter uma ligação sigma, sempre eu vou ter que ter uma sigma. E depois eu vou fazendo essas ligações periféricas, que são chamadas de ligações π, que nós não temos. Ficou muito estranho essa minha mão aqui, né? Mas tudo bem. A ligação sigma, ela é centrada no núcleo, então nós não podemos fazer uma ligação por cima dela. Não teria possibilidade de fazer isso. Então, como é que ocorre essa segunda ligação? Ela ocorre nas periferias do átomo. Então, a ligação π é uma ligação periférica, que ocorre sem a sobreposição dos orbitais. Então, é uma ligação pouco mais fraca do que a ligação sigma, correto? Então, na ligação dupla, nós temos obrigatoriamente a nossa ligação sigma e depois nós temos uma π. Então, uma delas é chamada um traço, que é uma ligação é chamado de sigma, e um traço chamado de π. Quando nós temos a ligação tripla, reparem aqui que nós temos uma ligação sigma sempre, porque a primeira a ser feita é sempre centralizada no núcleo, e depois nós vamos ter duas ligações periféricas, que são as ligações πs. Então, repare, quando a gente tem uma dupla, nós temos uma ligação sigma e uma π. Quando temos uma tripla, nós temos uma sigma e duas ligações πs. Perfeito, galera? Então, essa é a diferença de ligação sigma para a ligação π. Perfeito? Agora eu vou dar uns exemplozinhos aqui de fórmulas estruturais para a gente observar aqui na folha para ver se fica melhor para vocês. Perfeito? Vou dar um pause aqui no meu super celular. Desculpa aí a filmagem, mas é porque eu não tenho muita estrutura aqui em casa, então vai ficar meio estranho. Mas reparem aqui que nosso primeiro exemplo, nós temos uma fórmula estrutural condensada. A fórmula estrutural condensada ela tem uma peculiaridade, que é a seguinte: o uso de parênteses. Por ser uma fórmula estrutural condensada, nós temos que simplificar essa fórmula, essa maneira de representar a molécula. Então, a gente conseguiu usar os parênteses. Para quê? Para representar quando a gente tem pedaços de cadeia igual, certo? Então, reparem que a gente tem CH2 sendo repetido 5 vezes. É exatamente isso que o parênteses e o número de fora quer me indicar. Me indica o quê? Que eu tenho esse grupo aqui de molécula, dentro da molécula, representado, repetido 5 vezes. Então, vamos tentar desenhar essa molécula aqui em fórmula bastão. Primeiro, eu vou contar quantos carbonos eu tenho. Tenho 1, 2, com mais 5 que está dentro aqui do parênteses. Então, nós temos 7 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carboninhos. Beleza? Tá dando para enxergar? Acho que dá, né? Galera, agora olha o seguinte. Reparem aqui que eu tenho CH3. Então, eu estou dizendo que eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse cara. Então, eu reparo aqui que ele só está fazendo uma ligação. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. Então, eu estou representando esse cara aqui como carbono número 1. Agora, reparem que vai vir uma sequência de 5 CH2, que é exatamente o que a gente tem entre parênteses.
Olha só, esse carbono 2 é um CH2, porque ele tem 2 hidrogênios ligados a ele. O número 3 também é um CH2, porque tem 2 hidrogênios ligados a ele, e assim sucessivamente até o carbono 6, certo? Então aqui, entre o parênteses, nós vamos ter do carbono 2 ao carbono 6. E o último carbono vai ser meu carbono 7. Beleza, galera? Então, essa é a particularidade também de uma forma estrutural condensada. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com essa minha molécula aqui, que eu vou tentar transformar ela numa fórmula molecular, beleza? Então eu tenho aqui a minha molécula orgânica e vou passar para a fórmula molecular. O que eu tenho que observar para passar para a fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela que representa os elementos que tem na molécula e a quantidade que eles estão lá, as quantidades de átomos. Quais os elementos que formam essa molécula? Eu sei que eu tenho carbono, eu sei que eu tenho hidrogênios, certo? E eu tenho aqui um oxigênio. O oxigênio, nesse caso aqui, é fácil de eu contar, né? Porque eu só tenho um oxigênio. Quando eu trabalho com o número 1, nós não precisamos indicar um umzinho aqui, certo? Porque não tem como ser zero, porque senão o elemento não existiria dentro daquela molécula. Agora vamos contar o número de carbonos, que também é mais fácil do que o hidrogênio. Cada vértice, cada terminação vai ser um carbono. Então vamos lá, tem um carbono aqui, 2, 3, 4, 5. Gente, muito cuidado. Se na terminação da ligação eu tenho um átomo diferente de carbono, reparem aqui, ó, minha ligação terminou aqui e eu tenho um oxigênio. Isso me indica que eu não tenho um carbono ali. Então aqui nessa ponta não tem carbono. O que está acontecendo? Eu só estou representando a ligação do carbono 5 com o próprio oxigênio. Beleza? Então quantos carbonos há nessa molécula? 5 carboninhos. Beleza? Agora vamos contar os hidrogênios. Lembre-se sempre que os carbonos fazem 4 ligações. Então, sempre vai fazer 4 ligações. O carbono 1 aqui, eu observo que ele está fazendo uma ligação só. Uma que eu consigo enxergar. Mas ele sempre vai fazer quantas? 4 ligações. Então, isso me indica que eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele, para completar as minhas 4 ligações. Perfeito? Agora, esse carbono 2, eu enxergo que ele faz 2 ligações. Então, eu vou ter 2 hidrogênios ligados a ele. Perfeito? Agora, o carbono 3, galera. Olha aqui, o carbono 3 está fazendo uma dupla ligação. Eu tenho 2 tracinhos entre o carbono 3 e o carbono 4. Isso me indica que ele está fazendo uma dupla ligação entre o carbono 3 e o carbono 4. Logo, esse carbono 3 já está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3 ligações químicas. Então, só faltam quantas para ele chegar a 4? Uma só. Então, ele só tem um hidrogênio. Perfeito? O carbono 4 é a mesma coisa. Está fazendo uma ligação, 2, porque ele está fazendo a dupla, 3 que a gente está vendo. Então, ele só tem um hidrogêniozinho ligado a ele para completar as 4 ligações que o carbono faz. Agora, o carbono 5. O carbono 5 está fazendo 1, 2 ligações. Então, ele vai ter 2 hidrogêniozinhos ligados a ele. E não esqueçam desse hidrogênio ligado ao meu oxigênio aqui, perfeito? Então agora é só a gente contar, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então a fórmula molecular desse cara aqui é C5H10O, perfeito? Agora nesses de baixo vamos fazer um pouquinho mais rápido. Quais são os elementos químicos que nós temos? Carbono, de novo, hidrogênio e oxigênio novamente. Esse carbono aqui a gente repara que é o carbono 1, que a gente pode numerar aqui. O carbono 1, nesse meu caso, ele está fazendo uma ligação aparente, que eu possa ver. Então eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele, perfeito? O carbono 2, ele está fazendo 2 ligações que eu posso ver. Então ele tem 2 hidrogênios ligados a ele, beleza? Agora o carbono 3, galera. O carbono 3 está fazendo uma ligação para cá com o carbono 4, uma ligação com o carbono 2 e 2 com oxigênio. Então o carbono 3 já está fazendo o quê? 4 ligações. Então o carbono 3 vai ter hidrogênio? Não, ele não vai ter hidrogênio, perfeito? O carbono 4 está fazendo uma ligação aparente, então ele vai ter
3 hidrogêniozinhos ligados a ele. Beleza? Agora a gente vai contar. Carbonos eu tenho 1, 2, 3, 4. Lembrando que ao final do traço, se tem um átomo diferente de carbono, ele não tem carbono nessa situação. Então, o carbono 3 está ligado ao oxigênio, certo? Então, eu tenho 4 carbonos, 3, 4, 5, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a minha fórmula molecular. Beleza? Agora, aqui no meu último exemplo, eu tenho uma ligação tripla. Reparando agora que a ligação tripla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Antes de mais nada, né, quais os elementos que nós temos? Agora a gente só tem carbono e hidrogênio, beleza? O carbono 1 está fazendo 3 ligações que eu consigo enxergar. Então está faltando o quê? 1 hidrogênio ligado a ele. Carbono 2 está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações que eu consigo enxergar. Então, o carbono 2 não tem hidrogênio. Carbono 3 está fazendo 2 ligações que eu consigo enxergar. Então, faltam 2 para chegar a 4. Então, eu tenho 2 hidrogênios ligados a ele. Carbono 4, uma ligação aparente. Então, eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. Então, como eu tenho 4 carbonos, C4. Agora, os hidrogênios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. C4H6. Beleza, galera? Então, tá aí as diferentes formas de representação da molécula orgânica. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.